Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Meu objetivo é me conectar com você. Seja você um inscrito aqui do canal, ou se você estava passando e caiu por aqui por gostar desse tipo de conteúdo. Hoje eu vou te passar dicas valiosas, te contando um pouco da minha história de forma breve. Te contar sobre a virada de chave que foi quando eu decidi mudar desse cara aqui, que trabalhava em regime CLT e com pouco mais de 20 anos já estava sempre cansado, não tinha tempo para nada e não conseguia adquirir nada, para esse cara aqui, que abriu a própria empresa e conseguiu ter bem mais liberdade. Agora, o que eu posso te dar de dicas sobre isso? Valeu a pena financeiramente? E emocionalmente? Eu tive mais ou menos problemas para resolver? E uma questão muito importante: hoje eu faço o que eu sempre quis ou eu aprendi a amar a oportunidade que me foi apresentada? Então o vídeo de hoje está recheado de informações e certamente vão ser os minutos mais bem investidos do seu dia. E para eu ter certeza que você ficou comigo até o final, eu vou te apresentar algumas informações que podem mudar o rumo da sua vida caso você esteja pensando em abrir o seu negócio ou esteja preocupado com o seu futuro. Então agora já dá aquele like para não esquecer e vem comigo. Se existe uma verdade nesse mundo é que provavelmente você não trabalha hoje com aquilo que você sonhava trabalhar lá atrás. E é assim com quase todo mundo. Conforme nós vamos envelhecendo, vendo como a vida funciona e que ela é muito mais difícil do que parecia, nós acabamos pelas necessidades de pagar contas, ter família, morar, comer, etc. A gente acaba aceitando atividades que nunca pensamos que faríamos um dia. Deve ter sido com você e foi assim comigo. A questão é se você se acomodou nisso ou se ainda pretende evoluir de onde você está. Assim como, provavelmente, você que está aí me assistindo, eu trabalhava em regime CLT. E mais uma vez, esse aqui do lado sou eu. Há mais ou menos uns 15 anos atrás. Assim como você, eu não trabalhava naquilo que eu sempre sonhei. Afinal, quem aí que está me vendo trabalhou naquilo que sempre desejou? Me conta aqui nos comentários o que você sonhava fazer e o que você faz hoje em dia. A verdade é que nós somos pessoas cheias de sonhos, mas as necessidades que a vida nos traz nos faz sempre colocarmos os pés no chão e seguirmos outros caminhos. Mas a pergunta que fica é a seguinte: se no fim a gente nunca acaba fazendo o que sempre quis fazer, qual o sentido de passar anos se planejando, estudando, fazendo uma faculdade só para esperar o momento perfeito? E a minha resposta é que não faz sentido nenhum, pelo menos não no mundo de hoje. E daqui para frente eu vou explicar o meu motivo. A lei da evolução diz respeito aos indivíduos mais adaptados e não aos mais fortes ou aos mais preparados. Porque não adianta você se preparar e não pôr em prática aquilo que você aprendeu. O indivíduo que aceita uma oportunidade e resolve o seu problema com ela vai muito mais longe do que o indivíduo que tem muito mais conhecimento, mas que não sabe o que fazer com ele. E é por isso que a procrastinação é um dos piores sintomas do século. Mas você já vai saber onde eu quero chegar. Agora, voltando para minha história. Até o meu último ano de CLT, eu já tinha passado por alguns empregos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas foi no último que eu podia dizer que eu tinha um cargo de certo destaque. Eu era supervisor nível 3 de equipe e trabalhava numa multinacional chamada Contax SA. Era uma terceirizada que prestava serviços para a NET. Eu não podia dizer que o meu salário era ruim para os padrões de mercado, mas levando em consideração a minha rotina, cobrança, desgaste e tudo que eu passava para estar ali, sim, não era nada bom. Para começar, eu perdia o meu dia inteiro trabalhando para os outros. Mas eu só fui ter essa clareza mais para frente. Eu morava muito longe e não tinha condução, o que me fazia levar mais de 4 horas por dia apenas em deslocamento. Essa foto aqui do Google Maps é todo o percurso que eu percorria todos os dias. Eram 37 quilômetros para ir e 37 quilômetros para voltar. Para quem tem uma mínima noção de percurso, sabe quanto tempo leva para um transporte público percorrer esse trajeto. O próprio Google Maps nos dá uma estimativa de tempo dependendo do transporte utilizado. E se você acha que acabou, esse último trajeto aqui ainda era feito a pé. Eram aproximadamente 2 quilômetros. Por motivos óbvios, eu estava sempre exausto, cansado, só queria dormir nos meus dias de folga. E o que para mim era o pior de tudo, não sobrava tempo para a família, para os amigos e nem dinheiro para adquirir as coisas simples que eu queria, como uma simples condução e parar de perder mais de 4 horas por dia me deslocando. Você aí que está me vendo, se identifica com essa situação ou parte dela? Comenta aqui embaixo. A verdade é que quem ganha menos de R$ 2.000 por mês não consegue conquistar quase nada. Ou se consegue, não sobra absolutamente nada no final do mês. Você financia um carro, mas não pode fazer um churrasco no final de semana, não pode levar a esposa no restaurante, não pode dar o presente do filho. Isso não é ter uma vida livre. E é aqui que eu quero fazer você refletir sobre um conceito de
extrema importância para mim, o de liberdade. O que é liberdade para você? Comenta aqui embaixo, vamos debater sobre isso. Para umas pessoas é simplesmente ter dinheiro, para outras é ter tempo. Para mim, liberdade é uma união de ter tempo e dinheiro que me permitem fazer o que é importante para mim, sem prejuízos. E é aqui que entra a última parte da minha história como CLT. Ganhando pouco, trabalhando muito, estando sempre cansado e sem tempo para nada, eu parecia mais um prisioneiro do que uma pessoa com liberdade. E mesmo assim, o status dentro da empresa, os amigos, a falsa segurança de estar com a carteira assinada me encorajavam a eu querer participar ainda mais de programas para virar coordenador, achando que a minha situação ia melhorar. Foi aí que um dia eu passei pela libertadora situação, que também creio que a maioria de vocês já deve ter passado. Eu fui chamado no RH e dispensado. Foi aí que eu comecei a refletir sobre coisas óbvias da vida e que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro, não importa o quanto você se importe com a sua empresa, o quanto você se sacrifica por ela. A empresa sempre tomará decisões baseadas em estratégia financeira. E eu não acho isso errado. O principal objetivo de uma empresa é sim dar lucro. Mas se para isso você tiver que ser dispensado, você será. E eu vi que isso sempre ia acontecer comigo. Mais um pensamento que veio na minha cabeça. Número 2. Se eu começasse a trabalhar em mais um regime CLT qualquer, a minha situação não iria mudar. Eu iria seguir cansado, sem tempo, sem dinheiro, e o fim seria exatamente o mesmo. E como a velha frase que eu mesmo costumo sempre dizer, se você faz sempre o que sempre fez, sempre terá o que sempre teve. E foi aí que me veio um terceiro pensamento. Se eu produzia tanto para os outros, por que eu não simplesmente passava a produzir para mim mesmo? E o último pensamento foi o definitivo. Se o mercado de trabalho paga tão pouco, exige tanto, quem trabalha em regime CLT está sempre cansado, sem dinheiro e sem liberdade para fazer o que gosta e o que precisa, do que eu vou ter medo em abrir o meu próprio negócio? O que eu vou estar perdendo? E eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre o medo de empreender não fazer sentido. Eu vou deixar aqui nos cards para você. E foi aí que, mesmo com receio, mas com uma vontade imensa de mudança, eu comecei a refletir sobre o que fazer da minha vida, já que eu não tinha grandes conhecimentos. Eu havia trancado uma faculdade de física no 7º semestre, tempos antes, por motivos financeiros. E não tinha pais empreendedores que pudessem ter me ensinado algo sobre negócios. Eu também não herdei nenhuma empresa e também nem havia estudado administração, coisa que eu só fui fazer um tempo mais tarde. Só o que eu sabia fazer era me comunicar. E aqui entra o maior objetivo do vídeo de hoje. A de mostrar que as oportunidades que aparecem nem sempre são o que a gente sempre procurou, mas a gente deve saber a hora de encarar, mesmo com o medo e mesmo inseguro, porque se isso vai lhe dar mais liberdade, não tem como ser o caminho errado. Então, certo dia eu estava caminhando pelo centro de Porto Alegre procurando um local onde eu pudesse fazer panfletos. Esses panfletos eram para uma ideia que eu estava desenvolvendo. Mas eu não vou detalhar isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas se você me ver em algum podcast, talvez você ouça a história inteira. Então eu achei o local e enquanto o estagiário estava criando o meu material ali na hora, o dono desse local, e esse local era uma mesa, um computador no canto de uma sala com acesso à internet. Ele chegou a mim e disse: "Cara, eu não te conheço, mas eu vejo que você quer empreender, então eu vou te fazer uma proposta. Eu quero vender a minha empresa", disse ele. E lembramos que estamos falando daquele cantinho sublocado e que era uma mesa, um computador e uma internet emprestada. Essa era a empresa. E ele disse que não aguentava mais. Tinha passado em um concurso público, tinha filhos especiais que demandavam muita atenção e não estavam conseguindo cuidar daquele ponto. Então ele disse que queria R$10.000 pelo ponto, mas que eu podia passar uma semana ali com ele aprendendo a atividade. Afinal, era algo totalmente novo que eu nunca tinha visto na vida. E que no fim, se eu realmente quisesse assumir o ponto, eu pagaria até parcelado R$250 por mês até quitar a dívida. E eu vou resumir agora. Eu passei uma semana acompanhando a atividade, o que não foi nada comparado com a complexidade do meu mercado. Mas foi o suficiente para eu me motivar e, enfim, ter o que é meu. E, infelizmente, após essa semana, depois de ele me dar acesso a e-mails, redes sociais, etc., eu percebi que a respeito da quantidade de clientes, dados salvos, pedidos e coisas do tipo, não era nada do que ele havia me prometido. Ele estava até meio queimado no mercado justamente por não conseguir dar atenção àquele ponto. E o dono do espaço inteiro ainda mandou a gente sair de lá. Bem, eu resolvi não seguir no negócio com ele, obviamente, pois nada prometido foi de fato entregue. Mas gostei tanto do ramo que aluguei um ponto e abri a minha própria empresa naquele mesmo ramo de atividade, mesmo conhecendo pouco. Eu estou quase no fim, mas depois dessa pequena história,
eu te pergunto, você teria dado ouvidos e aceitado aquela oportunidade de aprender algo novo para sua vida? Eu acredito que a maioria não, mas eu fiz o contrário e o resultado mudou a minha vida. Mas uma questão muito importante aqui é que o que mudou a minha vida não foi a proposta em si, mas a minha atitude de aceitar ela e aprender algo novo. Depois de aceitar aquela oportunidade, eu percebi que agora era tudo comigo. Eu tinha que fazer dar certo. A primeira coisa que eu fiz foi formalizar meu negócio. Abri um MEI, algo simples, rápido e acessível. Porque se eu ia investir tempo e energia nisso, eu precisava estar regularizado. Mas abrir um CNPJ não era o suficiente, eu precisava realmente aprender sobre aquilo que eu estava fazendo. Não dava para sair vendendo sem conhecer o produto, sem entender como eu poderia me destacar. E foi aí que eu comecei a estudar, testar, errar e melhorar. Com o tempo, fui formando uma cartela de clientes fiéis, aqueles que não compravam uma vez e sumiam, mas que voltavam e indicavam e se tornavam parte da base do meu negócio. E aqui está uma das maiores diferenças entre trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo. Quando você trabalha para os outros, por mais que você se esforce, o lucro nunca é seu. Mas quando você trabalha para você, todo o esforço que você faz vai diretamente para sua conta. E foi só depois de ter aberto o meu negócio que eu consegui adquirir as coisas que antes eram impossíveis para mim. A virada de chave só acontece quando você decide assumir o controle da situação. E o mais incrível, o meu ramo de atividade não só me sustentou, mas abriu portas para outros negócios posteriormente. A oportunidade que eu aceitei lá atrás, sem saber aonde ia dar, foi o que me permitiu enxergar além disso. E foi assim que, em plena pandemia, enquanto muitos outros negócios fechavam, nós conseguimos bater a meta de R$500 mil em faturamento. Isso teria simplesmente sido impossível se eu tivesse ainda em regime CLT. Aliás, até teria sido possível, mas para o patrão. Hoje eu atuo em outras áreas, mas tudo que eu conquistei começou ali, naquela pequena decisão de aprender algo novo. E se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que a gente nunca sabe aonde uma escolha vai nos levar. Agora, antes que você pense que é tudo perfeito, eu fico contar a real. Emocionalmente, empreender é mais desgastante do que CLT. Antes eu batia o ponto e esquecia do trabalho. Hoje eu penso no meu negócio 24 horas por dia. A responsabilidade é toda minha. Mas a grande diferença é que agora, cada minuto que eu invisto é para construir algo meu, algo que ninguém pode me tirar. E aí vem a pergunta, vale a pena? E eu respondo, cada segundo. Porque no final das contas, o que eu comprei com o meu esforço não foi só bens materiais, foi a minha liberdade. A liberdade de decidir o meu horário, de escolher os meus projetos, de não precisar pedir permissão para ninguém. A liberdade de viver é o que é importante para mim. E agora, para você que ficou até aqui, eu quero te fazer um convite. Se você quiser continuar onde você está e a sua vida estiver ótima, eu fico super feliz e esse convite não é para você. Agora, se você está buscando alguma atividade e está preocupado com o seu futuro, eu quero lhe convidar para ser meu colega de profissão. Quero te apresentar um segmento essencial para a sociedade que movimenta bilhões todos os anos e que pode te permitir fazer a própria virada de chave. Sem precisar de anos de faculdade, sem perder tempo, sem precisar aprender tudo sozinho do jeito mais difícil, como infelizmente foi comigo. E foi exatamente para isso que eu criei o método 10K, um curso direto ao ponto, que ensina tudo o que você precisa saber para entrar nesse mercado, faturar e construir o seu próprio negócio. Se você não sabe nem por onde começar, o método ensina. Se você nunca empreendeu, o método mostra o que fazer. E o melhor de tudo, você tem 7 dias de garantia ou o seu dinheiro de volta. Se eu tivesse esse método quando comecei, eu teria evitado anos de tentativa e erro. E hoje eu disponibilizo ele para quem quer fazer essa mudança acontecer. Então, se você está pronto para sair da inércia e tomar o controle da sua vida, o link está aqui na descrição. Dá o primeiro passo, mesmo que seja sem compromisso algum. Quem sabe esse vídeo não seja o ponto de virada da sua história também. Método 10K. E se esse vídeo fez sentido para você, se te inspirou de alguma forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdos reais, sem enrolação, para te ajudar a sair do ponto onde você está e ir para onde você realmente quer estar. E ó, se você quer um conteúdo ainda mais exclusivo, se torna membro aqui no canal. Por apenas 16 centavos por dia, você pode ter acesso a informações que mais ninguém tem. Agora me conta, qual foi a maior reflexão desse vídeo para você? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Agora, até o próximo vídeo.